Olá, companheiros da Causa Operária TV, da Rádio Causa Operária. Começamos aqui mais um podcast, O Mundo em uma Hora, para a gente tratar hoje sobre a Escócia, o país, né, que é uma república autônoma do Reino Unido, vem, como toda a ilha da Grã-Bretanha, né, passando por uma turbulência política envolvendo o Brexit, né, a própria crise econômica mundial do capitalismo. E a Escócia é um país especial, né? Porque é um país que foi colonizado, né? Na verdade, foi anexado pela Inglaterra, né? Pelo Reino Unido da Grã-Bretanha. E hoje o movimento separatista vem crescendo para retomar aí a independência do país. E a gente vai falar principalmente sobre isso no podcast de hoje, comigo, Eduardo Vasco, com o companheiro César Chenhot, com o companheiro Tiago Assad e com a companheira Adriana Machado, direto de Nova York. Bom, vou começar aqui para jogar já para o pessoal, né, com uma notícia que nessa semana a primeira-ministra da Escócia, a Nicola Sturgeon, ela conseguiu se safar aí de um processo, né, de uma CPI que foi aberta contra o seu antecessor, o Alex Salmond, a respeito de suposta agressão sexual, né? Ela teria tentado esconder esse suposto crime dele e por isso estava sendo vítima de uma perseguição motivada, vinda, né, da oposição no parlamento escocês. Ela é do Partido Nacional Escocês, que é o partido da burguesia nacionalista escocesa, né? E, e foi uma das principais políticas, né, pró-independência da Escócia no referendo de setembro de 2014. Tanto é que 2 meses depois, com a renúncia do Alex Salmond, também, então, do seu partido, do SNP, e ela assumiu o cargo de primeira-ministra da Escócia. Então, com o ressurgimento aí do nacionalismo escocês e do movimento de independência, esse processo aí que envolveu ela e o Alex Salmond, e a gente vai falar um pouco sobre ele também no nosso podcast, indica, né, uma luta aí entre frações da burguesia escocesa e, de outro lado, do imperialismo britânico para evitar o reinício, né, do processo de independência do país. Bom, vamos abrir aqui para o pessoal falar, como sempre. Aqui é uma conversa, né, um podcast aqui, todo mundo pode, meio que luta livre, todo mundo pode intervir aí, passar por cima do outro, brigar, chutar, sempre de uma maneira formal, porque nós fazemos um podcast sério aqui sobre política internacional. E aí, pessoal? Boa noite, pessoal aí. Boa noite, Vasco. Boa noite, Assad. Boa noite, Adriana. É interessante aí notar, né? O Vasco falou do renascimento do independentismo escocês, né? Do nacionalismo escocês. Mas não só do nacionalismo escocês, né? A gente tem visto aí nos últimos tempos um crescimento do nacionalismo em várias regiões aí do Reino Unido, em todas as regiões aí do Reino Unido, para falar a verdade, né? Tem crescido aí o nacionalismo da Irlanda do Norte também, o nacionalismo no país de Gales e também em outras partes aí da Europa, né? A gente vê aí que a Catalunha, a gente sempre fala aqui da Catalunha no podcast, a Catalunha também está aí num processo de independência, de nacionalismo da burguesia crescente aí. Isso daí a gente vê que é fruto da crise do regime político, da crise do imperialismo, que está numa situação aí
muito degradante, uma situação muito ruim, né, para o regime. E a gente vê que esses países essas regiões, né, que não são países, mas não têm sua independência de fato, que acabaram até surfando aí no crescimento do imperialismo durante um tempo. Agora eles não conseguem mais crescer, né? O imperialismo ele acabou virando uma grande pedra no caminho aí dessas nacionalidades, né? O que faz com que só a independência dessas nacionalidades propicie algum tipo de crescimento, algum tipo aí de benefício econômico para essas regiões, né? É por isso que a gente vê que o nacionalismo ele vem crescendo em todas essas partes. O nacionalismo escocês é muito antigo, né? A Escócia aí é um país que é dividido, tem várias etapas aí da história escocesa, foi dividida entre os protestantes e os católicos, né? Entre o pessoal aí das montanhas, que me fugiu o nome agora de como o pessoal é chamado, mas os Highlanders. Exatamente. Não são as pessoas que cortam as cabeças dos outros, como no filme aí do Highlander, mas são o pessoal que vive aí nas montanhas, e o pessoal aí das áreas mais baixas, né, da Escócia, e que, se eu não me engano, Edinburgh, né, Edimburgo fica exatamente nessa região, que é a região mais até industrializada da Escócia. O pessoal aí se divide nessas duas regiões, nas duas religiões, né? Uma parte aí querendo a união com o Reino Unido historicamente, uma parte querendo a separação, e inclusive é preciso lembrar aí que a Escócia, inclusive, já deu até alguns reis ingleses, né? Faz parte, inclusive, da monarquia da Inglaterra, a própria Escócia, né? O pessoal que tiver curiosidade, é bom pesquisar aí sobre a Mary Stuart. Tem até o livro do Schiller, que se chama Maria Stuart, da Escócia, né? Que a gente vê claramente ali que a Maria Stuart, que era escocesa, ela é decapitada, mas o filho dela depois assume aí o trono inglês. Uma coisa só, apesar de tudo, a gente... Opa! Ah, tá. Isso que você estava falando, a gente está vendo, por exemplo, que esse fundo econômico, né, da crise, ele acaba intensificando isso, a Escócia, o Reino Unido como um todo, né, que pegando todos os países que o compõem, ele tem aqui teve um tombo de quase 10% na economia no ano passado. Isso vem fomentando essa crise que, como o Vasco lembrou agora da primeira-ministra escocesa aqui, Nicola Sturgeon, isso acaba fomentando também ao mesmo tempo que a gente viu o fenômeno do Brexit, fomentando um nacionalismo na Inglaterra por parte desses povos oprimidos, esses povos que foram os primeiros, talvez, a serem oprimidos pelo imperialismo britânico, como os escoceses. Apesar de ter esses elementos assim, a gente sabe que, no fundamental, a Inglaterra oprime muito esses países ao redor, né? E isso é respondido com esse ensaio constante nessa segunda-feira, no dia 22, desculpa. Foi encaminhado um novo projeto de lei aqui para a questão do referendo aqui da independência escocesa, que se segue aqui numa série de manifestações que tem convulsionado o Reino Unido como um todo, né? A gente está vendo a crise da pandemia, a crise política, que é a resposta do primeiro-ministro Boris Johnson, tem desencadeado no país. Teve recentemente também o caso daquela... Agora não tomei nota aqui do nome, mas da menina que foi morta lá pela polícia, por uma forte suspeita de ter sido um policial, né? Desencadeando uma onda de revolta. E a gente está vendo esse pilar central do imperialismo, uma das três nações fundamentais aqui, que venceu as duas guerras mundiais, a primeira e a segunda, que é o Reino Unido, se desfacelando aqui no meio de uma crise gigantesca que está só começando. Tem muito elemento aqui mostrando que
a coisa só tende a piorar porque tem esse pano de fundo também econômico que está mostrando uma desagregação muito forte, né? O desemprego no Reino Unido já está há muito tempo. Para a gente aqui parece pouca coisa, mas para uma classe trabalhadora mais organizada, você passar um longo período aqui com um desemprego na faixa variando entre 11% a 5%, é uma coisa que vai convulsionando muito o país, né? O Reino Unido já vem em decadência, né? Era o principal império e vem em decadência desde o final da Segunda Guerra e a pandemia com certeza piorou as coisas. Eles têm no Reino Unido 4,33 milhões de casos, 127 mil mortes e o governo conservador, em agosto de 2020, anunciou que ia começar a desmontar o sistema estatal de saúde, o Serviço Nacional de Saúde. Ia criar um outro Instituto Nacional e ia reorganizar. E uma parte que eles iam reorganizar é o Public Health England, o PHE, que foi estabelecido em 2013 pelo David Cameron, que também era conservador, primeiro-ministro de 2010 a 2016. E o PHE está sendo usado como bode expiatório da pandemia, como a resposta do governo da pandemia. Então, a mídia inteira está falando que o sistema de saúde não funciona porque é estatal e autoridades do governo falam que o objetivo é privatizar. Então, vem a privatização junto com as novas leis contra os protestos. A mulher que foi morta pela polícia é a Sarah Everard, e são, acho que, não sei se chegou a 1 milhão, mas foram milhares de pessoas protestando, ao mesmo tempo que eles estão mudando as leis e proibindo os protestos. Então, com o Brexit, essa onda nacionalista, aí com certeza, e a pandemia, e o desemprego, a relação com a Escócia, com certeza também vai ficar mais abalada. Para você ter uma ideia aí do que você falou, Adriana, dessa questão aí da repressão aos protestos, né? Uma enfermeira que liderou os protestos aí pelo pífio aumento de 1% no salário dos trabalhadores da saúde aí do sistema aí de saúde britânico, ela foi multada aí com 10 mil libras, né, por conta de ter organizado o protesto, e a justificativa foi que ela, no caso, ela não conseguiu manter o distanciamento entre as pessoas que protestavam, né, o que é até engraçado, porque ela é uma enfermeira que lida direto com o coronavírus, né, e aí ela recebeu 1% de aumento no salário, só que aí ela vai protestar, e aí o distanciamento que não importa quando ela está lidando com os pacientes, importa muito quando é o caso do protesto, né? É incrível, assim, como a demagogia do Estado chega a níveis que passam da estratosfera. E é um movimento mundial, né? Aqui nos Estados Unidos teve organizadores do Vidas Negras Importam que foram presos, estão sendo acusados de sequestrar policial e até agora caiu a acusação. E no Brasil parece que os integrantes dos militantes do PCO também estão sofrendo perseguição, né? A questão da Grã-Bretanha com a Escócia, né? Uma coisa interessante, a crise, né? Uma coisa que o pessoal que acompanha os nossos podcasts, né, pode perceber é que muita coisa que a gente fala, né,
é consequência, muitos assuntos que a gente fala, é consequência da crise de 2008, né? E essa questão do aumento aí do movimento independentista da Escócia também, porque a crise de 2008, logicamente, abalou toda a Europa, os Estados Unidos, o mundo inteiro e também a Grã-Bretanha, né? E uma consequência direta disso daí é o Brexit, né? Os pequenos produtores, né? Os pequenos comerciantes, as pequenas empresas, médias empresas e até mesmo grandes empresas britânicas, só que cujo mercado é um mercado interno e não externo, né? Não fazem muito intercâmbio com a União Europeia, etc., elas foram muito prejudicadas, né, pelos monopólios europeus. E aí, um setor importante da burguesia britânica, né, que está relacionada com esses negócios aí, forçou, né, a questão do Brexit. E na Escócia, a maior parte da população, 62% dos escoceses, votou contra o Brexit, né? Entendendo que isso daí, inclusive, possibilitaria que o país ficasse ainda mais dependente da própria Grã-Bretanha. Antes disso, né, em 2014, já devido à própria crise, né, os escoceses eles conseguiram fazer um referendo, né, pela independência do país. Como eu disse no começo, o primeiro-ministro naquela época era o Alex Salmond, que era um independentista ferrenho dentro do sistema institucional escocês, membro também do Partido Nacional Escocês. No entanto, esse referendo foi muito manipulado pelo imperialismo britânico, né? O resultado final foi 55% contra a independência da Escócia e 45% a favor, mas mesmo assim foi, né, se você for ver ali, a margem de vitória foi de 5%, né, contra a independência. Foi muito apertado essa votação. O Salmond ele acabou 2 meses depois, em novembro, renunciando e dando lugar à atual primeira-ministra, a Nicole Sturgeon, né? Ela que, no processo que eu falei no início do programa, acabou sendo inocentada, não conseguiu se provar que ela acobertou o Salmond nesse suposto nesse suposto crime de agressão sexual, só que ela acabou moralmente afetada, né? Tanto é que a imprensa mesmo vem dizendo aí que houve um certo prejuízo na questão do referendo que ela, né, em 2019, tinha dito, no final de 2020, perdão, tinha dito que queria. Não, no final de 2019 mesmo, tinha dito que queria levar adiante, né? E o Assad, ele falou, né, de um projeto aí de lei que o Partido Nacional Escocês ele apresentou nessa semana aqui ao parlamento justamente para esse referendo, né, que eles tentam levar adiante com a seguinte pergunta: a Escócia deve se tornar um país independente? E essa daí é a mesma pergunta que estava, né, colocada no referendo de 2014. Lembrando que na Escócia, no dia 6 de maio, haverá eleições legislativas regionais, que serão um termômetro aí também para medir a força, né, tanto do SNP, Scottish National Party, que é o Partido Nacional da Burguesia Nacional Escocesa, como do própria questão do referendo, né? Esse suposto escândalo, né, que a Sturgeon acabou estando envolvida, fez com que a oposição no parlamento ao SNP chegasse até a pedir, né, alguns parlamentares a renúncia dela, uma clara medida política aí para afetar o desenvolvimento
do movimento de referendo pela independência do país, né? E para essas eleições agora, o próprio SNP, ele meio que rachou, né, com o anúncio do próprio Alex Salmond de criação de um novo partido chamado ALBA, que significa Escócia em gaélico, né, que é a língua nativa dos escoceses. E esse partido, ele é um partido que é mais incisivo, né, na questão nacionalista, que é mais pressa na independência da Escócia. O Salmond, que foi primeiro-ministro da Escócia entre 2007 e 2014, ele falou o seguinte: o partido ALBA vai concorrer às eleições com a intenção de formar uma maioria alargada de deputados pró-independência no parlamento. Ele que foi líder do SNP por 2 ocasiões, né? E ele acabou com esse movimento levando muita gente, inclusive dirigentes e parlamentares do SNP, para esse novo partido político, o ALBA. Então, a gente vê aí uma radicalização no nacionalismo burguês de tipo independentista da Escócia, né? E nos próximos meses, provavelmente, isso daí vai ficar muito debatido no país, tanto é que, como a gente viu, a oposição aí que tem mais ligações com o imperialismo britânico, a imprensa também, né, dominada pelos monopólios britânicos, vem tentando fazer uma certa perseguição aí a Nicola Sturgeon e também ao SNP e de tabela também, né, ao ALBA, partido recém-fundado aí pelo Salmond. É engraçado como todas as personalidades que desagradam o imperialismo são acusadas de algum crime sexual, né? Tipo, só assim. Assange foi acusado disso, né? Pode matar milhões. Exatamente. Um monte de gente aí, basta se indispor aí, você é acusado de... Ainda não fui tão importante assim. Espera um pouquinho. Não, é acusado só de genocídio. Mas no caso, quando é o próprio imperialismo que faz, né? Aí você não pode falar, né? Por exemplo, se for o presidente dos Estados Unidos, então, que é acusado aí de mais de 11 processos de estupro, você tem que ficar quietinho, né? Não, de Nova York, aí pode. O governador matou um tanto de gente, escondeu os corpos, mas estão acusando ele de ter. Não, aí você. Aí você que é o criminoso, né? Se você levantar essas acusações, né? Isso aí que o Vasco falou é interessante, porque em 2014, né? Durante o referendo para a independência da Escócia, uma das propagandas que o imperialismo britânico fazia para que a Escócia não saísse do Reino Unido era justamente a questão da permanência dentro da União Europeia, né? Havia aí o imperialismo tentava dizer que se a Escócia saísse do Reino Unido, automaticamente sairia da União Europeia, que ia ser muito difícil, que a Escócia ia ficar ilhada praticamente, colocou um puta medo na população. Mas aí o que aconteceu foi justamente que quando a Escócia não saiu do Reino Unido, o Reino Unido saiu da União Europeia, né? Pra gente ver como o imperialismo ele é danadinho, né? Ele engana todo mundo. Não, isso daí pode, e esse fato, né, pode fazer com que agora aqueles escoceses que votaram contra a independência do país em 2014, né, repensem isso daí e votem agora a favor da independência do seu país, do Reino Unido, com a intenção de voltar à União Europeia, né? Porque aí a Escócia seria um país independente e poderia negociar com a União Europeia para retornar ali à União Europeia como um país independente do Reino Unido. Então, essa questão do Brexit aí também influenciou muito, né, no próprio nacionalismo escocês e coloca essa contradição, né, de escoceses que querem sair, que quiseram permanecer no Reino Unido para permanecer na União Europeia, e agora o Reino Unido fora da União Europeia, eles podem querer sair do Reino Unido para ir para a União Europeia.
né? Mas uma coisa meio óbvia é que a grande parte dos escoceses odeia, né, a opressão que eles sofrem do Reino Unido. Não, exatamente, né? Isso que a gente está falando é sem nós não levarmos em conta que houve uma fraude nas eleições, né, em 2014. Há sérios indícios aí de que, na verdade, o resultado seria positivo para a independência, mas que eles foram fraudados, né? Para além disso, a questão do Brexit, ela abre outro precedente aí favorável para o independentismo escocês, que é o seguinte: quando a Irlanda do Norte, quando a Irlanda, na verdade, a República Irlandesa se separou do Reino Unido, e a Irlanda do Norte foi mantida como parte aí do Reino Unido, dividindo aí, no caso, a Irlanda no meio, nós vimos aí uma escalada muito grande dos movimentos de separação da Irlanda do Norte para que ela retornasse à República da Irlanda, né? Tivemos vários conflitos até civis dentro do país e tudo mais. O que resolveu essa situação, praticamente, foi um acordo feito em 98, que se chama Acordo de Sexta-feira Santa. Esse acordo aí, entre o Reino Unido e a República da Irlanda... perdão. Entre o Reino Unido, a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, estabeleceu aí as fronteiras entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, permitindo que houvesse livre trânsito entre a população irlandesa por esses dois territórios, né? Além disso, estabeleceu um monte de acordos aí comerciais e tudo mais. Acontece que, parte desse acordo também é o seguinte: quando a maioria da população irlandesa da República da Irlanda e da Irlanda do Norte decidirem que está na hora de ser feito um referendo para a separação da Irlanda do Norte do Reino Unido, esse referendo será aceito imediatamente pelo Reino Unido. Isso daí é problemático por quê? Porque a Escócia fez o referendo em 2014 e a Nicola Sturgeon tentando fazer um novo referendo agora, o Reino Unido tenta negar esse novo referendo, dizendo que a Escócia só tem direito a fazer um referendo por geração de pessoas, ou seja, já que foi em 2014, é só na próxima geração, vai saber quanto tempo dura uma geração na cabeça dessas pessoas, né? Às vezes você até pega uma referência bíblica, né? Sei lá, Matusalém, aí mais 1000 anos vai durar uma geração. Mas, enfim, para que um novo referendo seja realizado. Sendo que a própria Irlanda pode fazer isso quantas vezes quiser, da maneira que bem entender. Basta que a população queira um referendo, né? Então, os escoceses, eles querem ter a mesma liberdade dos irlandeses de fazer um novo referendo para a separação da Escócia. Esse acordo, também um outro detalhe que eu acho que é importante falar sobre essa crise do Reino Unido é que esse acordo de Sexta-feira Santa feito com a Irlanda, por conta da saída do Reino Unido da União Europeia, e por conta de que a República da Irlanda faz parte da União Europeia, colocou novamente as fronteiras entre as duas Irlandas, né? O Reino Unido até tenta aí dar um tempo de adaptação para os comerciantes da Irlanda do Norte, para que eles se adaptem ao Brexit e tudo mais, mas a pressão de que a fronteira seja fechada entre as duas Irlandas, né? O que seria, na prática, separar aí o povo no meio. O que pode, novamente, fazer os grupos nacionalistas explodirem na Irlanda, né? A gente vendo como que chama? As pesquisas, está muito próximo ainda, né? Eles falam 50% da independência, 50%, 52%, e o Alex Salmond está falando que vai ter que chamar as pessoas para manifestar nas ruas, né? É engraçado que o Brexit ele veio mais ou menos na época que a gente estava começando com o Bolsonaro, o Trump, era aquela coisa de fake news do Steve Bannon, foi quando o imperialismo foi meio pego de surpresa, né? E aí a resposta vem com essas acusações de campanha sexual e
na verdade, é uma briga de duas partes da burguesia, né? Na verdade, todos esses partidos e pela independência e apesar do povo sempre sair ganhando com a independência, mas ainda eles teriam muitos problemas a enfrentar, né? Se conseguisse. Eu acho que isso daí que você disse, Adriana, é importante, né? Porque é realmente isso, né? A independência, ela é levada adiante justamente pela burguesia escocesa, né? Do mesmo modo que a própria Catalunha também acontece isso, né? Se você for ver, há uma ala da burguesia importante que tenta levar adiante a separação da Espanha por questões econômicas, né? O que eu quis falar é que existe no mundo inteiro essa parte da burguesia que não é a principal, que está tirando proveito do sofrimento do trabalhador e tentando pegar essas pessoas que estão desesperadas para fazer políticas da direita, né? Não, exatamente, mas uma coisa que eu acho que é importante a gente destacar é que é muito similar ao que acontece aqui na América Latina, né? Nós temos as burguesias nacionais aqui da América Latina, que são muito mais fracas em relação à burguesia imperialista, né? E quando essas duas burguesias se enfrentam, a população tende a ficar do lado da burguesia nacionalista, né? Porque entre você ter um burguês do seu país que, por todos com todos os problemas que ele tenha, ele não é tão forte quanto o burguês imperialista, e você ter um burguês imperialista tipo Biden, tipo Trump, que vai jogar bomba na sua cabeça, é muito melhor você ter aí o cara que também é da burguesia, né? É um crápula também, vamos deixar claro, mas que não tem tanta força, né? Então, eu acho que isso é justamente o que acontece aí ali é o mal menor de verdade, né? Exatamente, esse é o mal menor, né? É isso que acontece, por exemplo, na Escócia, né? A burguesia ela tenta ser independente ali, a população acaba por apoiar a burguesia na sua independência. Só que um ponto-chave disso aí, eu acredito que seja o seguinte: a burguesia nacional ela não tem condições de fazer a própria independência. Ela não tem a força necessária para lidar com o imperialismo, ela não tem a força necessária nem para lidar com a própria classe operária, né? Então ela tende a capitular em algum momento aí, né? A classe operária que vai ter que levar adiante aí a luta da burguesia e, no final, a própria luta e se emancipar, inclusive, da burguesia nacionalista, né? Nesse sentido, a independência da Escócia é muito importante, porque ela alavanca a luta da classe operária em algum sentido, né? E enfraquece também, por outro lado, esse pilar central do imperialismo que é a Inglaterra, né? O Reino Unido. Exatamente, ainda mais se a gente levar em consideração que o exército britânico, principalmente não, a principal ala do exército britânico é justamente a escocesa. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, os escoceses eram utilizados aí na linha de frente contra a Alemanha. Então, a Escócia se separando, o Império Britânico aí não sei mais se será um império, né? Vamos colocar dessa maneira, né? Quando perdeu a Índia já se tornou uma coisa muito fraca, mas perdendo a Escócia, a tendência aí é o Império Britânico se desmontar completamente. Ô César, eu vi que a princesa Meghan, que mudou aqui para os Estados Unidos com o príncipe Harry, contratou uma agência da Hillary Clinton. Estão falando que ela pode concorrer à presidência. Aí você imagina, o príncipe o primeiro... Família real inglesa, né? Família real inglesa se juntando ao imperialismo americano. Agora, uma coisa que foi falada aí, né? É curioso, porque o SNP, Partido Nacional Escocês, é o partido da burguesia nacionalista escocesa, né? E é o principal partido do país. Tudo bem, ele governa hoje em minoria, precisa fazer acordos aí com o Partido Verde, que supostamente, né, da boca para fora, pelo menos, é a favor da independência.
mas ele é o principal partido, de longe, da Escócia. E uma pergunta, até para desmascarar um pouco o referendo de 2014. Como que é que os escoceses não querem a independência da Escócia, se o partido mais popular do país é justamente o partido que representa a independência da Escócia, né? Isso daí é uma contradição muito grande. O referendo de 2014 foi, obviamente, manipulado pelo Império Britânico. Agora, uma coisa curiosa, que o César chegou a até apontar uma coisa nesse sentido, é que, mesmo com maioria, né, mesmo em um referendo no qual a maioria da população diga que é a favor da independência da Escócia, esse referendo, seu resultado, precisa ser aprovado pelo governo britânico. Né? Se o governo britânico não aprovar o resultado do referendo, não tem independência nenhuma. Né? Engraçado isso daí, mostra como o imperialismo britânico oprime mesmo. Eles vão fazer um referendo, só que não vai servir para nada se o governo britânico não aprovar o referendo. A gente pode, inclusive, comparar, né? Nos primeiros anos da União Soviética, governada por Lenin e Trotsky, a política da União Soviética com relação, ainda nem chamada União Soviética, né, ainda a Rússia, com relação às suas repúblicas autônomas, com relação a várias repúblicas autônomas, com relação às próprias nações bálticas, a própria Polônia, a própria Ucrânia, era o seguinte: vocês querem sair da Rússia? Pode sair. Vocês que sabem. Se vocês quiserem se juntar a gente, sejam bem-vindos. E depois a própria Constituição da União Soviética como país, em 1922, foi assim. Foi uma união de países independentes, né, por comum acordo. Se o país ali, por exemplo, a Geórgia, a Armênia, a Ucrânia, a Bielorrússia, quisessem sair da União, sairiam quando eles quisessem, né? Não tinha nada de que, não, vocês precisam fazer um referendo e esse referendo precisa ser aprovado por Moscou. Não tinha nada disso, né? Para você ver como a política revolucionária, né, dos bolcheviques estava muito, né, à frente do que a gente vê hoje da política do imperialismo, e que depois o Stalin colocou isso daí, chutou, né, como disse o Trotsky, prostituiu completamente o marxismo, inclusive nesse ponto aí da emancipação dos povos, e atuou de uma maneira imperial, né, parecido com que a Grã-Bretanha faz sobre a Escócia. Ô Vasco, mas na democracia burguesa, se o povo votar pela independência e os britânicos não deixarem, eles podem manifestar, né? Ah, não podem. Mudaram as regras. Exatamente, né? Não, é para você ver como já tá armado a questão, né? A gente está falando, se for aprovado o referendo e a população aí votar a favor, aí teria que ver se o Reino Unido aceitaria. Mas o Reino Unido já disse que não aceita nem a realização de um novo referendo. A Justiça britânica já disse que não vai ter um novo referendo caso a Nicola Sturgeon ganhe as eleições aí. Então já está dito, né? A população, só a população na rua tem aí os meios para fazer a Escócia ser independente da Grã-Bretanha. Um papel não vai mudar isso, né? Um papel dizendo que que a Escócia vai ser independente do Reino Unido não vai mudar absolutamente nada. Uma coisa também, acho que assim, a gente está vendo agora essa crise, essa convulsão toda também que está acontecendo internamente, né, na Inglaterra. A cidade de Bristol, recentemente, parece que foi palco de uma verdadeira guerra de rua ali, né? Fica muito claro também que tanto o Boris Johnson quanto o imperialismo britânico, de modo geral, não vai... É isso que você está colocando, né? Não vai aceitar um pedaço de papel e não vai ser uma coisa muito pacífica, né? Eles já estão dando muita indicação aqui de que
estão dispostos a cometer verdadeiras atrocidades aqui contra a população escocesa, né, para impedir esse desfacelamento do Império Britânico. E, sem sombra de dúvidas, num momento, num quadro de crise tão severa como esse que o imperialismo está enfrentando, como o Vasco lembrou aqui, já desde 2008, que se acentuou agora, a gente teve no último ano aqui uma queda histórica aqui no PIB inglês, o Reino Unido teve passou por uma retração do PIB tão forte quanto essa agora. A gente está vendo aqui uns ingredientes aqui meio que se formando para formar uma crise muito expressiva nesse centro fundamental aqui do capitalismo, né? E que demonstra também a disposição deles de serem bem muito cruéis também contra a população escocesa, né? As medidas em relação à pandemia são iguais à do imperialismo americano. É abrir tudo, foda-se, abre tudo, e o povo trabalhando e morrendo. Só não pode protestar, né? Só não pode protestar. Agora, uma coisa, né? A independência da Escócia, né? Existe um paralelo aí com relação ao próprio processo também da Catalunha, né? Porque a Escócia fez o seu referendo em 2014 e a Catalunha fez o referendo em 2017, né? Também, sendo que na Espanha, o país foi um dos mais afetados pela crise de 2008, fazendo parte dos PIGs, né? Junto com a própria Irlanda. E aí também, isso daí levou que o movimento nacionalista independentista fosse retomado de uma forma mais radical. A Catalunha é a região mais industrializada da Espanha, né? Então também a própria burguesia catalã incentiva em uma certa medida esse movimento. E aí, o referendo na Escócia, só o movimento de referendo, mesmo que o resultado não tenha sido positivo, em termos imediatos, né? Porque em termos de longo prazo isso daí é muito positivo. 45% dos escoceses querem se separar da Grã-Bretanha. 45% segundo os números oficiais, né? Isso daí influenciou muito o movimento de independência da Catalunha, né? Que também, em 2017, cujo referendo foi muito fraudado, tanto é que o governo do PP, do Mariano Rajoy, teve que depois enviar a polícia ali para reprimir, né? O pessoal que foi votar, e chegou a enviar exército também. E aí, esse movimento, se por um lado o movimento de independência da Escócia influencia o movimento de independência da Catalunha, esse movimento de independência da Catalunha também influencia o movimento de independência da Escócia, né? E também influencia o movimento de independência nas outras regiões da Espanha, País Basco, Galícia. Na Espanha, praticamente em cada esquina tem um movimento separatista. É uma coisa impressionante para a gente ver também a artificialidade que é o Estado espanhol. E aí, esses processos de independência na Escócia e na Espanha, que são os mais avançados, né, que existem na Europa hoje, eles também influenciam os movimentos de independência em toda a Europa, porque praticamente todos os países da Europa, principalmente os países da Europa Ocidental, tem pelo menos uma região onde há movimento de independência, movimento separatista. Bélgica, França, Itália, Dinamarca, Finlândia, Holanda, a própria Espanha, Grã-Bretanha, né? A Europa, na verdade, né? Os Estados-nação europeus, eles foram forjados através de guerras, de invasões, né? De anexações ali. E esse processo, né, de nascimento dos Estados-nações europeus, com a decomposição do sistema que possibilitou, né, que eles existissem, com essa decomposição, esses próprios Estados-nação estão se decompondo, né, estão se esfacelando na frente dos nossos olhos. De repente, com a agudização dessa crise, né, estourando ali a independência da Escócia, estourando a independência da Catalunha, a gente vai ver uma coisa assim
que é inimaginável na Europa, que pode haver ali diversos movimentos de guerra, inclusive civil, pela independência de diversas partes aí da Europa, né? Existiram, né, até nas últimas décadas, movimentos armados, como o caso do ETA, né, famoso ETA no País Basco, do IRA, né, na Irlanda do Norte, e atualmente ainda existem alguns grupos ali que tentam fazer, mas é muito pouca gente, né? Por exemplo, na Córcega, existe um grupo que reivindica a luta armada, né, para se tornar independente da França, né? E com esse movimento de independência da Escócia e da Catalunha, é bem possível que a gente veja aí na Europa uma era de convulsões sociais que levem simplesmente ao esfacelamento do imperialismo europeu, né? Isso daí está totalmente ligado também ao acirramento da luta de classes, né? E a luta da classe operária pela revolução. Essas conversas do imperialismo americano com a China, a gente escutou gente falando que vai acabar o Bretton Woods, que o mundo não vai mais depender do dólar, e a gente fica vendo essas mudanças, ninguém pode reclamar de que está monótono. Realmente exatamente. são Inclusive, muitas emoções. Aí nos Estados Unidos a gente tem visto também uma escalada de alguns movimentos aí não tão fortes quanto na Europa, né? Mas a gente tem aquela questão histórica do Havaí, próprio Porto Rico, que é uma colônia. O Alasca tem movimento de separação, e a Califórnia, né? Que é a principal economia, exatamente. Nos Estados Unidos também existe, né, movimentos aí de separação. Alguns relacionados à própria experiência semicolonial dos Estados Unidos, como é o caso de Porto Rico, né? Porto Rico é uma parte de uma ilha, né, junto com a República Dominicana, que foi colonizada na prática pelos Estados Unidos, né? Então também existe, né, nos Estados Unidos um movimento como esse. Agora na Europa, assim, é uma coisa impressionante, né? Porque se a gente for ver, na Catalunha, o País Basco, por exemplo, não tem, na verdade, nenhuma identidade com o Estado espanhol, né? O Estado espanhol em si, ele é um Estado artificial. O Império Britânico, né, que como a Adriana falou, foi forte até o final da Segunda Guerra Mundial. Mesmo com a vitória, vejam só, a Grã-Bretanha foi vitoriosa na Segunda Guerra Mundial, e mesmo com essa vitória, viu os seus territórios de ultramar sendo perdidos de 1 a 1, né? A Índia, diversas outras colônias na África e na América Latina mesmo, né? Depois Hong Kong, o que mostra, né, como mesmo vencendo a guerra, né, o imperialismo britânico, o imperialismo de um modo geral, ele acabou, afinal de contas, não dá para mudar a marcha da história, né? Acabou sofrendo, e a gente vê agora esse aprofundamento, né, com a crise de 2008. É isso aí, crise de 2008, furacão, a América Central toda está sofrendo muito mais com esses furacões, aí fica muito clima de instabilidade, né? Além da questão da pandemia, além da questão da economia, ainda tem essa coisa do clima, então é instabilidade total. Isso daí pode até, inclusive, influenciar na questão numa questão muito particular aqui da América Latina, que é a questão das Malvinas, né? Novamente, no dia 2 de abril, inclusive essa semana, é comemorado aí na Argentina o Dia das Malvinas, que justamente o Império Britânico tomou aí da Argentina, né? É uma reivindicação antiga dos argentinos que as Malvinas sejam, como se diz, voltem a ser parte da Argentina, né? Então, enfraquecendo o Império Britânico,
Isso daí pode até influenciar para a retomada do território por parte da Argentina. Las Malvinas são argentinas, né? É o que dizem, é o que diz a Cristina Kirchner. Somos milhões, também é o que eles dizem, né? Isso daí a gente deve concordar com os argentinos, né? Agora é engraçado, é curioso. Não, pode falar, Adriana. É só um comentário que eu achei interessante que eu vi outro dia, que o Biden já estava na política e ele tem tudo a ver com a Guerra das Malvinas. Achei. Ele é o cara da Guerra das Malvinas dos Estados Unidos, né? O apoio do imperialismo norte-americano à Grã-Bretanha foi por causa do Joe Biden, né? Agora, interessante isso, porque a Escócia, se conseguindo a independência, da própria Grã-Bretanha existem outros, né? A gente falou aqui da Irlanda, a questão da Irlanda e Irlanda do Norte, né? Pode servir também de impulso para o movimento de independência da Irlanda do Norte, para se juntar novamente à Irlanda como um país só, né? Como é o natural, do próprio país de Gales também, das Malvinas, de Argentina recuperar, né? As Malvinas e das diversas possessões, né? Que são um resquício aí, né, de um sistema muito arcaico, né, que é o sistema colonial, o qual possibilitou, né, o crescimento e o fato de a Grã-Bretanha ser uma potência imperialista. Mas justamente pelo fato de a Grã-Bretanha ter sido uma das primeiras potências imperialistas, né, coloniais, tudo, isso daí faz também que ela seja uma das primeiras potências imperialistas a decaírem, né, a degringolarem aí para perder todo esse status aí, que é o reflexo, né, da decadência total do próprio sistema capitalista na época do imperialismo. Tudo isso que a gente está vendo, né, somente os marxistas conseguem fazer uma verdadeira avaliação disso. A gente vai ver uma série aí de besteiras, né, faladas aí pela imprensa, pelos analistas, mas a verdade é que tudo isso que acontece na Europa, tudo isso que acontece no Reino Unido, as guerras, os processos de separação, as agitações sociais, as crises econômicas, são reflexo, né, da decadência inevitável e necessária, né, do regime imperialista. É muito óbvio isso daí. Qual que pode ser uma expressão melhor da decadência de um império do que a sua própria desagregação territorial, né? E é o que a gente está vendo na Grã-Bretanha. E acho que chama atenção aqui justamente esse ponto que você colocou, que é o fato de ser a potência imperialista, assim, a primeira, talvez, assim, estabelecida em escala global, né? O famoso império que nunca vê o pôr do sol, o Império Britânico, né? E que vai agora de maneira... A gente está vendo, assim... Já é um processo antigo, né? Foi lembrado desde a Segunda Guerra Mundial, mas se esfacelando, inclusive, na sua unidade mais sua unidade mais primária, talvez, essa que foi estabelecida ainda durante o período da Alta Média, nessa unificação da Grã-Bretanha, entre a Inglaterra, Irlanda e Escócia, País de Gales, né? Mas acho que um ponto interessante mesmo destacar isso, esse fenômeno de como o imperialismo ele se tornou uma coisa visivelmente decadente, a ponto de dele se esfacelar de tal maneira assim que não aconteceu no referendo de 2014, por uma questão aqui muito visível, como foi destacado aqui, né? As fraudes que foram feitas na eleição, mas a gente vai ter que acompanhar agora o desenvolvimento desse novo processo que está se dando, porque a gente vê que o imperialismo ele não consegue, nem mesmo na Inglaterra, está muito difícil no próprio centro da Inglaterra mesmo, manter uma certa coesão aí política e social com a crise que já se arrasta aqui já há 11 anos, né?
13 anos, desculpa, desde 2008. Nossa, tá bom de matemática, hein, essa? Aqui eu estava olhando aqui, ó, pelo gráfico. E olha que ele é melhor de matemática do que do programa, eu acho, viu? É. Mas já há muito tempo já essa crise, e ela agora piorou de vez com a emergência aqui da pandemia, né? A chegada dessa pandemia que está colocando, como foi dito aqui, né? Nos Estados Unidos, na Espanha, no mundo inteiro, essas crises agora elas estão explodindo por cada tecido aqui social dos países imperialistas. Uma coisa que a gente estava lembrando, essa coisa de como que funciona o imperialismo britânico, nessa opressão que eles exercem, uma coisa meio curiosa que eu vi aqui enquanto eu fazia a pesquisa, é que entre os escoceses, naturalmente, o ódio aos ingleses ele é imenso, né? Mas me deparei com uma frase que eu achei muito interessante do tenista Andy Murray, que ele falava que, para a imprensa inglesa, quando ele ganhava alguma coisa, ele era o tenista britânico, mas quando ele perdia, ele era o tenista escocês. Isso daí, eu já ouvi essa frase, né? Curioso que nos esportes tem muito isso. Nos esportes em que a Inglaterra ela não é boa, ela força ali que a seleção seja a seleção do Reino Unido. Nos esportes onde ela é melhor do que os outros, como é o caso do futebol, né? Melhor que os outros da Grã-Bretanha. Aí ela separa. Tem a seleção de futebol da Inglaterra, a seleção de futebol do País de Gales, da Irlanda do Norte, etc. Né? Até no nível esportivo, né, existe essa opressão totalmente ilegal, né? Convenhamos que a seleção inglesa de futebol, ela joga a Copa do Mundo praticamente por ser a Inglaterra, né? Faz um tempinho aí, a última seleção até chegou nas semifinais e tudo mais, mas é uma seleção um pouco braba de assistir, vamos falar a verdade, né? Inclusive, você pega os times ingleses aí, só tem brasileiro, argentino, africano, de todos os países aí, porque tá um pouco difícil. Bom, a gente já está transformando o podcast na Zona do Agrião, que vocês assistiram ontem aqui na sua TV. Acho que foi interessante o debate, né, para o pessoal entender realmente o que acontece. Duvido que em qualquer outro podcast aí, ou então programa, ou então mesmo artigo da imprensa tradicional exista, né, um debate que, na verdade, aprofunde tanto as razões, né, do independentismo escocês e tudo mais, do que a gente debateu aqui. Se alguém quiser fazer uma consideração final aí para a gente encerrar o podcast, senão a gente vai encerrando aqui. Eu ia falar só isso, que porque é tão importante, né, a Inglaterra e a Grã-Bretanha se manter intacta, vai ser muito difícil, vai ser uma luta muito grande, né? Vai ter que ter muito povo na rua para conseguir essa independência. Não é fácil, não. Bom, beleza então, pessoal. Obrigado aí a Adriana, ao Thiago e ao César, que vai falar agora para encerrar o nosso podcast. Não, só falar para o pessoal aí que acho que a conclusão aqui do programa é que a única maneira da Escócia ser independente aí do Reino Unido é fazer que nem o Mel Gibson em Coração Valente, né? E aí sair para as ruas, né? Não que ele tenha feito isso em protesto, né? Mas de fato entrar em guerra e clamar pela própria independência sem passar pela burocracia aí do Estado. Valeu, pessoal. Obrigado a todo mundo. Esse daqui foi o podcast Um Mundo em Uma Hora, que ocorre todas as segundas-feiras às 3 da tarde na sua TV. A gente se vê na próxima segunda-feira. Tchau.